Bloqueou assim, ó. Bloqueou umas 4 para 5 vezes. Até que um dia chegou um certo momento que ela parou com essa situação, né? Mas Olá, gente, nós somos Casal Gospel. E, gente, nós estamos trazendo um vídeo muito legal aqui, tá? Isso. Sobre como nos conhecemos, né? E muito importante, né? Sim, vamos falar um pouquinho como nós nos conhecemos, mas antes eu venho pedir, deixe o seu like, tá? Comenta, Ative compartilha. o sininho. Sim, para você sempre receber novos vídeos e vamos falar um pouquinho sobre como nos conhecemos. Então ele vai começar a falar. Então, meio tímido, né? Eu sou um pouco meio tímido, mas vamos lá. Como posso dizer, conhecemos numa rede social, para começar a verdade. Aqui ela está de prova pelo famoso Messenger do Facebook, né? Ali primeiro, né, mandei uma solicitação e tal. Aí foi até que um dia eu decidi, né, assim, dar um primeiro passo. Eu via lá, eu falei assim, nossa, me interessei, né? Vergonha. Mas então, enfim, aí fui no Messenger, mandei um oi, demorou a responder, mas respondeu, né? Difícil. Difícil, realmente, né? Foi um pouco difícil, mas aí ele ainda conversa vem. Conversa vai, conversa bem, gente, pra vocês terem noção. Quando ele me pediu meu número no WhatsApp, gente do céu, eu mandei lá meu número, nós começamos a conversar no WhatsApp, postei no status assim, procurando novas amizades. Ele respondeu e eu falei assim, ó, não quero namoro, hein? Quero só amizade. Já, né? Falei assim, nossa, acabou minha alegria. Iludiu, igual Iludiu, né? Eu né? falso iludi, Eu você falso acabou a iludi. ilusão, né? Cortei logo a vez. Já cortou já no alto, né? Mas assim, aí vindo ao caso, né? Depois disso. Mas nós temos que entender que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A gente faz uma coisa, pensa uma coisa, mas Deus faz outra totalmente diferente. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Ele tem um propósito certo para a minha vida e para a sua vida. E vai vendo o nosso propósito e o processo para o nosso para como nós se conheceu, né? Aí nós conversando, eu só querendo amizade, né? De repente, quem queria só amizade começou a se interessar, né? Eu comecei a me interessar, mas eu dava uma... O que eu fazia? De repente, né? Meu esposo falava... Olha pra você ver. Olha só o que acontecia. Quando começava a conversar, disparar, eu falei assim, oh meu Deus, louvado seja teu nome, pai. Agora vai, hein? Agora vai, Jesus. O que acontecia? Sumia. Bloqueava. Me bloqueava. Bloqueou assim, ó. Bloqueou umas 4 para 5 vezes. Até que um dia chegou um certo momento que ela parou com essa situação, né? Mas deixa ela contar um pouquinho aqui, pra vocês entenderem melhor. Quando eu parei com isso, falei assim, não, agora eu vou conversar com ele mesmo. Ele já começou a me ignorar. Já não me respondia mais, e tudo. Foi até um belo dia do aniversário dele, que eu lembro como se fosse hoje. Um belo dia do aniversário dele. Falei assim, hoje é o aniversário dele. Eu mandei aquele texto enorme. Eu na rua, nós estávamos indo para um percurso, né, sobre... Porque a gente vai muito, viaja muito pra igreja, essas coisas assim. Então a gente tava nesse percurso, eu e minha família, né? Antes de eu conhecer ele. E a gente tava nesse percurso, né? Indo pra esse lugar que a gente tava indo. E nisso eu falei assim, vou mandar uma mensagem. Mandei um texto tão bonito. Gente, tão bonito, que conquistei de novo ele de volta. Que aí a gente começou a conversar nesse dia. Nesse dia eu lembro como se fosse hoje. Nós começamos a conversar cedo. Nós terminamos de conversar, já era da meia-noite. E nós conversando e eu, né? E eu já me apaixonei. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Já gostei. E eu pensando, se não for de Deus, porque nós que seguimos o propósito de Deus, a direção de Deus, nós não temos que querer o que a gente quer, o que Deus quer, porque o que Deus quer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu pensando, gente, se eu me iludir e não for de Deus, o que eu vou fazer? Mandei mensagem para uma missionária, que agora ela é pastora, mas para uma missionária que eu sempre pedia direção, pedia para ela orar, para ela me ajudar em oração. E falei com ela, tem um moço querendo conversando comigo e tal. Ela falou a simples palavra para mim. Se ele for de Deus mesmo, vocês dois vão fazer um propósito, mas sem ele saber.
Só que eu falei assim, então, se eu já sei disso, então a iniciativa tinha que ser dele, porque eu não podia falar nada pra, né, passar na frente de Deus. Então eu fui deixando, aí ele vai continuar. E por incrível que vocês pareçam, sem eu saber de nada, eu não sabia disso, eu não sabia. Gente, pra honra e glória do Senhor Jesus. Aí eu pensei comigo, né, nessa etapa toda, nesse processo todo, que ela me bloqueava, de repente aparecia, mandava uma mensagem, não dava uma de difícil, aí bloqueava de novo, foi até que chegou o ponto que ela falou, né, que quando ela pensou assim, desbloqueou e pensou em mandar mensagem, foi no dia do meu aniversário, né, aí ela viu que eu já não tava, né, naquelas, tipo assim, não vou conversar assim, não tem, demorou, foi até que eu respondi no meu aniversário, agradeci ela, não tem, aí já eu entendi que Deus tá no meio do negócio. Aí foi até que, eu não sabendo do que ela contou agora da missionária, que ela sempre pedia direção dela, uma orientação, um conselho e tal. Eu também não conhecia ela, passei a conhecer através da vida da minha esposa, que Deus possa abençoar poderosamente a vida dela, dessa missionária, que hoje ela tem como um exemplo para minha vida. Então, foi onde que eu chamei ela, falei assim, aqui, o que você acha não? Eu falei logo uma vez, aceita fazer um propósito comigo? Propósito de 15 dias. Que aí porque eu já tinha pedido, e antes de eu pedir esse propósito, falar com ela, eu já tinha orado a Deus. Falei, pai, tu sabes o desejo da minha alma e o desejo do meu coração. Eu sei que o Senhor não há de fazer o que eu quero, mas sim fazer melhor ainda do que eu pensar e imaginar. E eu falei, pai, eu quero, se ela for de Deus, se ela for a pessoa certa para minha vida, da parte do Senhor para minha vida, eu iria chamar ela para fazer um propósito de 15 dias. Um propósito de 15 dias. E se ela aceitar, só me dá confirmação, seja ela aceitando ou não. Aí vou ver e vou ter a certeza, só me dá a certeza realmente se ela é do Senhor ou não para a minha vida. Entende? E, gente, a prova de que uma pessoa é de Deus para sua vida é quando você chama ela para fazer algo de Deus. Algo de Deus e a pessoa aceita. Por quê? Se a prioridade for Deus, então a pessoa vai te amar, a pessoa vai zelar por você. Então foi assim, né? Ele me chamou e eu logo aceitei de primeira. A gente fez o propósito e eu mesmo assim, meu coração ainda ficava meio assim. Falei assim, meu Deus, e agora? Gente, sem mentira nenhuma, tinha um propósito de, não sei se foi 7, parece que foi 7 domingos ou 7 quintas, não sei, que teve na minha igreja, de cura e libertação, né? Que falava, e veio um pastor de longe. Gente, em todos os elos da campanha, eu dava fotinha. Senhor saber, ó. Eu dava fotinha dele pra ele orar. Como Deus trabalha. Toda vez eu dava fotinha. Deus trabalha em silêncio. Eu tenho o seu sem ver, ninguém sabia. Ninguém sabia de nada. E eu só dava fotinha, entregava o pastor no celular. Ele orava e falava assim, ele é o quê? Seu namorado? Eu falava assim, não, meu amigo. Olha, você vê, gente? E assim foi, até que no último dia da campanha, esse pastor teve o privilégio de orar para quem? Por ele, em pessoa. No último dia da campanha, Deus foi tão maravilhoso que trouxe ele para vir aqui na minha igreja, né, para orar para ele. Para honra e glória do Senhor Jesus. Para honra e glória do Senhor Jesus, nós se conhecemos, né? E foi tudo, né, na direção do Senhor, né? Foi tudo nos conforme, tudo com propósito, tudo com a direção. Porque sem a direção nada podemos fazer. E uma coisa para vocês saberem e vocês não perderem a fé no Senhor, nunca que perca a fé, realmente, nunca perca a fé no Senhor. Porque Deus, ele tem o tempo certo determinado para ele te entregar aquilo que você pediu a ele. Por mais que demore, não perca a fé no Senhor, porque ele é o Deus de promessas e o Deus que nunca tarda nas suas promessas. Pode até demorar, porque tem que ter um processo na vida do cristão, não é verdade? E tudo que tem um processo, tudo que é demorado, é mais valorizado. E hoje eu tenho minha esposa, que é minha esposa, mulher, uma digníssima esposa, que eu amo muito. Hoje eu sou grato ao Senhor por cada detalhe que o Senhor colocou nela. Do jeito que eu falei com o Senhor, ele aprimorou mais ainda. Então ele trouxe com abundância. Tudo que eu pedi a ele trouxe com abundância. E eu enxergo toda essa abundância na vida da minha esposa. E para vocês terem uma certeza de que Deus, quando Deus está no negócio, no exato momento que ela aceitou fazer o propósito de 15 dias,
Meu coração saltou de alegria de tão forma que a lágrima rolou no minha... Não é feio o homem falar que chora não, tá? Porque você chorar para Deus, você pode ser homem, você sendo mulher ou homem, na presença do Senhor você tem que chorar mesmo. Mas eu senti a presença tão grande do Senhor, porque eu vi que realmente o Senhor é comigo. Porque eu pedi, eu almejava algo da parte do Senhor. E Ele foi fiel para cumprir na minha vida. Ela no exato momento falou assim, eu aceito. Ela não pensou duas vezes, falou assim, mas espera aí, mas espera aqui. Não, ela falou assim, eu aceito. Eu falei, oh, meu Deus, muito obrigado. E hoje tá aqui, ó, pra honra e glória de Jesus. Mas tem mais, não acabou não. A história é grande, tem um processo grande aí, que nós iremos contar pra vocês ainda, tá? Nossa vida, na verdade, nossa história, desde quando a gente se conheceu, até esse exato momento de hoje, sempre foi um milagre, sempre foi bênção do Senhor, foi providência, né? Foi impossível acontecer em nossas vidas, então, realmente, como meu esposo falou, tem muita coisa ainda para falar, né? Para falar em vídeos, né? A gente quer, começando nesse canal, para falar um pouquinho, para dar um testemunho sobre nossa vida, né? Como casal, um testemunho, não sobre nós pessoas, mas sobre a grandeza de Deus. Isso. Sobre o que Deus faz. Porque do mesmo jeito que Deus fez nas nossas vidas, pode fazer na vida de todos, né? Eu creio no nome do Senhor Jesus, então, tá? Eu vou pedir para você curtir, né, esse vídeo, compartilha, né? E ative o sininho, não esquece. Chegar em mais pessoas, para que mais pessoas não desistam de um sonho. Isso. Pode ser tanto casamento, mas pode ser outras coisas, para vocês verem que quando Deus está na frente, pode demorar, pode acontecer o que for, né? Como aconteceu vários empecilhos, bloqueios, né? Mas no final deu certo, no final o que Deus tinha preparado aconteceu. Então, tem muitos milagres para estar contando. Então, eu peço que vocês nos ajudem a compartilhar, se inscrevendo, né, no nosso canal, para que a gente venha estar trazendo vídeos novos a cada dia, né? Entenda, nos ajude para que o Senhor possa ajudá-los, entendeu? Não espere ajudar não, mas Deus ajuda da forma que for preciso, porque Ele que é o provedor e o dono de tudo. E não esqueça, hoje você pode estar passando por uma situação, mas creia que nem tudo é para nos matar, mas é sim para nos fortalecer, porque o Senhor, Ele está no comando da minha vida e da sua vida. E não perca a fé, não perca a esperança. Segue o nosso canal, compartilha, assim como a minha digníssima esposa falou, compartilha, ative o sininho. E aqui, este canal, nós vamos trazer a realidade a qual o Senhor é na vida de cada um assim como Deus foi na nossa vida, nós queremos trazer a realidade que o Senhor também é na vida de vocês. Na vida de cada um que pensou que talvez não tem jeito, mas eu não consigo nada. Não, Deus, Ele sabe de todos, Ele sabe o tempo certo para te entregar a sua bênção. Ele trabalha no silêncio. O nosso Deus, Ele trabalha no silêncio. Então não perca a esperança, não perca a fé. Continue assim como nós foi, obedecendo a voz do Senhor. O mais Ele fará para mim e para você, tá? Então siga-nos, compartilhe o nosso canal. Nós vamos trazer a presença do Senhor para que através do nosso canal, através de nossas vidas, para que outras vidas venham a ser fortalecidas pelo Espírito Santo, que possam reconhecer o nome do Senhor Jesus. Então não é para nossa glória, não para a nossa honra, mas sim para aquele que morreu e hoje está vivo para a honra e glória do Senhor Jesus e está habitando em nosso meio, entende? E o nome dele é Jesus Cristo. Então não perca a esperança. Faça a tua vontade, mas assim, sempre pedindo a permissão do Senhor, que Ele possa complementar cada dia mais a presença dEle na sua vida e no seu caminho, amém? Amém, então esse é o vídeo e tchau, e até a próxima. Até a próxima, tá? Tchau.